Fala, galera, bem-vindos a mais um Resenha Jovem, nosso podcast da lição da Escola Sabatina. Estou aqui com o meu amigo de praxe, com o Lucas. E aí, Lucas, como você tá? Tô tentando entender o que é praste. É praste que você falou? De praste, do praxe. cotidiano. Costume? De Eu não tenho um costume. vocabulário tão rico assim. Olha, Gente, mas tudo bom com vocês? Estou feliz porque vocês estão aqui com a gente de novo para a gente estudar a lição da Escola Sabatina. gente, O editor os nossos sabe. convidados não entenderam, porque é uma piada O de quem assiste todos os podcasts. o editor vai saber o que faz nessa parte aí, tá? Vamos lá. Já que o Lucas entrou nisso, vocês já sabem, né? @comunidade Jovem APS no Instagram. Segue a gente lá, por quê? Porque lá você fica por dentro de todos os nossos cortes do podcast, você pode compartilhar nas suas redes sociais os melhores momentos do podcast, você também sabe da nossa programação, dos nossos bastidores, tudo que vai acontecer ali no final de semana, você fica por dentro. E quem sabe tem aí uma oportunidade de estar aqui um dia com a gente, certo? Com certeza. E aí, Lucas, fala pra gente desse lugar lindo que a gente está aqui, no nosso ambiente de podcast maravilhoso. Escola do Pensar. Se você pensa em algum lugar, é a Escola do Pensar. Olha que legal, Ele mesmo criou. Criei um merchan top aqui, vou falar em todos agora, tá? Galera, a Escola do Pensar aqui tá oferecendo espaço pra gente estar trabalhando, realizando esse sonho aqui, esse projeto do podcast pra vocês, tá? Principalmente pra você, falar diretamente com você, é isso mesmo. Você que não estuda a lição, que só quer estudar sexta-feira, agradeço a Escola do Pensar, porque agora você tem conteúdo pra fazer o resumão. Então, muito obrigado aí. O guia aí sempre abrindo as portas pra gente, lembrando, tá, que o espaço é aberto. Se você tem um projeto na sua igreja, quer fazer uma entrevista, sei lá, um Quebrando o Silêncio, podcast do Quebrando o Silêncio aí, ó. Vem pra cá, cara, aqui é sucesso. Sucesso sensacional, tá? Quero deixar um abraço também. Quer deixar um abraço? Deixa um abraço. Pra galera do som lá no fundo, lá sempre ajudando a gente. Pessoal, tamo junto, viu? É nóis. E hoje é um podcast triste, porque de novo estamos passando por isso, cara, Lucas. Poxa, vão demitir a gente de É novo? o último episódio da nossa temporada. A gente só volta na próxima lição, provavelmente. Então, curtam esse podcast bastante. Sabe por quê? Porque aí o chefe traz a gente de volta, Lucas. Mas, ó, deixa eu falar. Pra encerrar, a gente trouxe gente de peso aqui, tá? Gente boa. Gente de Muito peso. boa. Dessa vez a gente pode falar gente de peso, tá? Boa. Vai Quem lá. são eles? Quem são eles? Vamos começar pelo nosso querido pastor, né? O mais ungido da mesa. Salve, salve família. Ah. Era meu sonho vir no podcast só pra falar isso. Ah, era? Ah, yeah. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar com vocês, realmente é de peso, estou acima do peso. Meu nome é Kaique, sou pastor lá no Tabuão. É um prazer estar com vocês aqui hoje para compartilhar da palavra. Boa. E o nosso amigo aqui, comentarista também, se apresente. Meu amigo de tanque. Sou irmão de nascença espiritual do Lucas, me chamo Luiz. Legal. Riviera Paulista. Não tem Instagram pra seguir, não. E se tiver, se me achar lá, não me siga, que eu não posso nada. Tô acima do peso também, então hoje a gente tá bem representado aqui no sentido, né? É uma equipe de peso, né? Exatamente. Mas, galera, muito bom a presença de vocês aqui, tá? Muito obrigada. Muito obrigado por aceitarem o convite também. E antes da gente, de fato, começar, vamos convidar o Espírito Santo, né? Pra Boa. participar com a gente. Luiz, você pode fazer essa oração pra gente? Faço. Querido e bom Deus, amoroso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, seu carinho e seu amor. Obrigado, ó Pai, porque estamos aqui para aprender mais de Ti, compartilhar a Sua palavra e resplandecer o seu amor, Senhor. Que o Amém. Santo Espírito se faça presente e Ele habite em cada um de nós e também as pessoas que estão assistindo. Nos dê entendimento, é o que lhe pedimos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. E a nossa lição de hoje, Lucas, é a lição 8. Qual que é o tema? O poder da palavra. Em E inglês, aí? como é que é em inglês? The power of... Word. Palavra. The power of palaver. Então Palavra. é o tema da Não lição, faz cara. isso. Que coisa. Não, tipo assim, velho. Não. Quando eu ver esse título Esse daqui aqui, é bom. É bom, tá? Que é o poder da eu- palavra. A gente sabe que a Bíblia tem poder de transformar vidas, de salvar. Olha o Provai Verde aí, né? Vamos provar e ver Provar que a e gente falou verde. semana passada. Pois é, então. Mas assim, a gente também tem uma tirinha aqui, né? Que vem com o contexto da lição. E eu gostaria já de abrir para os nossos queridos convidados. Gente, o que vocês entenderam dessa tirinha aqui, ó? Tem o Jesus, né? Haja luz e haja um coração novo. Cara, que sensacional. O que é isso aí? Nosso querido pastor. Vamos lá, já vamos começar com coisa boa já.
Bom, essa tirinha, a primeira coisa que eu notei aqui é que a mesma palavra de Deus que tem efeito na criação é a palavra de Deus que ainda se mantém fiel até hoje, né? Então, o mesmo Deus que criou com o poder da palavra é o mesmo Deus que pode renovar os nossos corações. Então, a palavra de Deus, ela não é antiquada e nem antepassada. A palavra de Deus é atual. A mesma voz que falou no período da criação é a voz que fala que hoje pode reformar o nosso coração, nos dar um novo coração. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Não, por favor, Por entre, quê? no ar, né? entre em Por quê? contexto, entre em contexto. Conta pra gente. Vamos descobrir isso hoje? Vamos descobrir. Então vamos descobrir isso Você espera hoje. até o final É aí. isso aí. Você vai descobrir. Ô, Lucas, você chama o pastor primeiro, aí a gente fica sem Não, vocabulário, pô. né? Responde a pergunta dele. Não, mas esse textinho é bem interessante, né? Como o pastor comentou, a gente vê a palavra na criação e também na redenção, né? Porém, na criação ela é impositiva. Deus fala e acontece. No segundo quadrinho, que é a redenção, é Deus consertando a criação, que é o ser humano. E isso não é impositivo. A gente precisa pedir, né? Aí eu lembro até de Davi falando, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Uau. Então, são situações diferentes, mas do mesmo Deus querendo nos amar e nos corrigir. O que é que eu vou Que falar legal. agora, hein, senhor? Você ia falar Sem isso? palavras. Não, mas Sem agora, palavras, agora é que eu foi muito realmente bom o que fiquei- você disse. Não, a Ribas vai A falar. referência- Ribas, por favor, honre nós dois aí. Oh, meu Deus. Tá Sem contigo. palavras, sem palavras. Não, tô brincando. A gente vê que, um pouquinho do que o pastor falou, que o mesmo Deus que criou tudo, criou o universo, é um Deus que está disposto a investir em nós tempo. E, novamente, não porque talvez a criação, ele criou errado, e agora aqui nessa tirinha ele tá tentando consertar, haja um novo coração, porque o velho tá estragado, o velho tá ruim. Não é por isso. Ele criou o coração do homem de uma forma boa. Mas por causa da gente mesmo. Nós sujamos isso que Deus fez. E aí, só com o poder da palavra de Deus, ele consegue limpar de novo o nosso coração. Então, o quão forte isso é a palavra de Deus sobre a nossa vida. E o quão verdadeiro é isso. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta. Então, se ele disse, cara, tá dito. E é aquilo. Gastou. Eu sou o menor dos céus aqui, senhor. Eu sou o menor dos céus. Mas assim, me veio à mente agora que o salmista fala que a palavra de Deus é o quê? É lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Isso é importante porque Eu ia falar olha, viva e eficaz. olha, essa daí tá em 2 Timóteo. Olha como começa a tirinha. Que haja luz. E olha como é a segunda parte da tirinha, quando ele fala haja um novo coração. O que está indo para o coração do jovem aqui na tirinha? A luz. É um feixe de luz. Ou seja, quando o salmista diz lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, né? Essa luz, essa palavra de Deus, ela te tira de um escuro de conhecimento. Vamos dizer assim, de conhecimento. Porque assim, tem um versículo que fala assim, né? Inclusive estava atrás da Bíblia de 2017, que falava assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu entendo isso porque eu vim de outra denominação, de outra religião, de outras crenças. E quando eu comecei a estudar a palavra, a luz que foi me revelada foi me mostrando que eu estava vivendo um caminho errado. Que eu estava crendo em coisas erradas e o que eu tinha como princípio, na verdade, não significava nada. Então, essa luz aqui, que é a palavra de Deus, quando ela toca o nosso coração, de fato ela causa mudança. Porque não, como diz a música, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mas legal essa musiquinha, a gente podia... Toca no final do podcast. Editor, Coloca aí, por editor. favor. No finalzinho assim, tá? Eu vou colocar, fica tranquilo. Mas eu entendo, quando eu vi essa tirinha, foi isso. A luz de Deus, além de ser tipo uma renovação, muito obrigado, pastor, pelo grande comentário que você fez, Luiz Paulo, também, além de ser uma renovação do nosso coração, ela é o caminho, né? Ela mostra pra gente como nós devemos seguir, né? Se a gente trata a palavra como luz, a gente entende que o mundo ele é escuro. Vocês já tentaram andar escuro na casa de vocês? Por mais que vocês saibam um caminho, você vai acabar tropeçando em alguma coisa. Mas ligou a lanterna do celular, você consegue chegar ao ponto final. Lucas, e é interessante também a grandeza de um Deus, né? Que a gente vê um Deus criando o universo e ao mesmo tempo ele mandando luz para o ser humano, que é tão pequeno, né? Perto da grandeza de Deus. Então é interessante, eu lembro daquele texto quando Jesus anda sobre as águas, né? Que ele poderia falar para acalmar a tempestade. E estaria de boa, porque ele é Deus, velho. Ele criou tudo. Só que aí ele fala para o ser humano se acalmar. Ele fala, não temas. Então é a preocupação que ele tem
conosco aqui, de se rebaixar na grandeza de Deus, né? Até já pensando no verbo que se fez carne, no sentido da palavra. É grandioso o amor de Deus por nós. Essa palavra poderosa, ela se estende até nós. Sabe o que é interessante? Que você falou sobre a luz, Lucas. A gente vê que quando nós temos luz, não há guerra. Deus é tão poderoso, a palavra dele é tão poderosa, que não há guerra. Se você pensar assim, você tá no seu quarto, tá tudo escuro. 100% escuro. Tudo apagado, desligado, um breu. Vou colocar assim, trevas. A partir do momento que você apertou o interruptor, a luz ligou na mesma hora e tudo se clareou. Então, não há guerra entre as trevas e a luz. Às vezes há uma ausência de luz, mas a todo momento em que você precisa, que você tem o acesso ali, a luz ela chega para clarear tudo e para dar um novo sentido, para te mostrar as coisas que às vezes você não estava enxergando antes. Então, as trevas e a luz não brigam entre si. A partir do momento que há a luz, que você ligou ali um interruptor, vamos colocar assim, tudo já se clareia e as trevas vão embora. Elas se dissipam no mesmo instante. Até porque o que é treva? A ausência de luz. Ausência de luz, né? Exatamente. Não tem como caminhar junto. Exatamente isso. É isso aí, povo, ó. Na lição aqui a gente começa falando com ele disse o que disse. Vamos partir já para essa parte aqui. Essa parte é interessante porque, assim, galera, a lição ela vai trazer um ponto sobre Naamã. Conhecido Naamã. E aí a gente pode colocar, por exemplo, vamos tratar sobre a história de Naamã com a guarda de sábado. Pensa comigo aí, vamos pensar na história de Naamã como foi. O cara era bonzão. O cara não era o rei, mas era o cara mais conhecido ali. Oficial do exército ali. O cara tinha poder. O cara tinha riqueza. E dentre todos os oficiais, ele era o dentre principal, todos né? Ele era top. O cara tinha todas as especialidades do desbravador. Todas, as 430. Não tem nem como ter, porque tem especialidade de ovelha lá ainda. A gente não tem nem contato com ovelha. Criação de pombo. Criação de pombo é complicado. Tem um amigo que tem uma especialidade de criação de pombo. Como ele fez? Aí eu não sei. Dando alimento pros pombos na praça. Sim. Só foi por isso aí. Mas Naamã, ele era o cara top dos tops. Então a gente sabe pela história que Naamã, ele tinha lepra. Né? Ele sofria com lepra ali. E aí ele sabia que tinha um profeta, né, Eliseu, que poderia dar a cura para ele. Né? Então ele foi encurtando a história, que tem muita coisa que acontece antes, tá? E aí ele foi de encontro com este profeta Eliseu, e aí o profeta nem quis recebê-lo. Cara, é complicado. Não vamos pregar de Naamã aqui, deixa para outra pregação aí. Mas ele nem quis recebê-lo, só falou assim, vá no Rio Jordão, tipo o Rio Tietê da época, e mergulha 7 vezes. E aí, beleza. Agora eu imagino Naamã preocupado com a vida, preocupado com a lepra, sabendo que vai morrer, porque assim, era uma doença incurável. Realmente naquela época você ser curado de lepra era um milagre incrível, era realmente Deus ali. E vocês podem reparar que todas as histórias bíblicas, por mais que as pessoas foram fora do mundo, fora do conceito religioso, quando eles precisam de algo que depende de restauração de vida, eles buscam a Deus. Porque Naamã não era cristão, o seu rei também não era, mas ele conhecia. Né? Alguém soube de um profeta através de uma menina lá da casa dele e tudo mais. E aí, o que a gente pode pegar? O profeta Eliseu, ele pediu para Naamã mergulhar 7 vezes. Eu imagino Naamã mergulhando 4, 5 vezes e a lepra acaba não saindo. Não tava dando certo, Não né? tava dando certo. Acho que ele deve ter pensado que ia aos poucos, né? Cada vez que mergulhar... Sabe aquele conceito que a gente tem que, tipo assim, cara, eu tenho que fazer esse processo aqui, mas durante o processo eu vou conseguir ver alguma coisa. Resultado, né? E Naamã não via. Só que uma das lições que a gente pega da vida de Naamã, da história de Naamã, é o seguinte: Deus pediu para ele 7, não 6. Não foram 5 vezes. Ah, Naamã, mergulhe 5 vezes, vai sair metade. Ah, vai só... Não, mergulhe inteiro. 7 vezes. E aí você vai ser curado. Quando a gente traz para os dias de hoje, falando da questão do sábado também, Deus pediu um dia para a gente guardar. Foi o sábado. Ah, mas aqui eu não tenho... Eu guardo domingo. Não, amigão, não foi domingo. Foi o sábado. Porque quando a gente não faz a vontade de Deus, o milagre não acontece. Quando a gente não está conectado com Deus, as coisas não acontecem. Aí eu queria saber de vocês agora, quão impactante é a vontade de Deus em nossa vida com relação a isso?
Porque, tipo assim, às vezes a gente fala, por exemplo, de sábado, que é o tema da lição, mas só que também tem os outros mandamentos. Né? Quão impactante é a vontade de Deus na nossa vida e o obedecer também, né? Como se isso se encaixa na santificação? Como é que a gente consegue? Pastor? Cara, essa lição, na verdade, aqui, fazer um link com o sábado é até um pouco complexo, né? Porque... Sim. Mas Vamos tentar, a gente tá tentando aqui. a gente vai conseguir. Com certeza. Nós somos bons. Com Fé. Coach, né? Eu Fé. confio em você, cara. Você é bom. Não, nada Mas de se bom você em não mim, não. conseguir, a culpa é sua. Nada de bom em mim, não. Se der errado, o problema é seu. Mas olha, quando a gente olha para a história de Naamã, o que eu consigo notar aqui é que a presença de Deus é tão impactante quanto a palavra dele. Deus não estava presente ali. Através de Eliseu, Deus dá uma ordem, Eliseu dá uma ordem para que Naamã vá até o Rio Jordão, mergulhe. E aqui a gente pode tirar uma conclusão de que, mesmo Deus não estando presente, a tua palavra é tão fiel como se ele também estivesse. A palavra de Deus é tão sagrada quanto a tua presença. Esse negócio de presença é interessante, você já continua, mas só deixando aqui que, assim, o profeta, ele era representante de Deus na terra. O profeta não foi ver, foi por recado ainda. Isso E que não foi nem o próprio nem profeta foi o próprio que deu profeta recado. que deu recado. Ele Ele teve mandou que um mandar terceiro. alguém. Então, realmente, ele não foi falar com o cara. Uma menina, criança, mulher, tudo que era improvável, né? Pra poder valorizar a história ainda mais aí. Você pode continuar, pastor. Que você tá... E o profeta, além dele não ir, ele manda o recado, mas o recado é dado por uma pessoa que é improvável na história, uma menina, órfã, mulher, serva. E o mais interessante de tudo isso é que Naamã obedece. E você olha e para e pensa assim... E a lição nossa trabalha aqui, a ideia da questão que o Lucas bem comentou aqui, que eram 7, não 6 vezes que Deus mandou. E aí você pensa, quantas vezes Naamã mergulha e ele olha para si, procura o milagre não vem. Mas o que importa na história de Naamã não é quantas vezes, sim a ordem que Deus deu. Então Deus não falou para Naamã, na verdade Eliseu, né? Deus através de Eliseu não falou para Naamã, são 7 vezes que você vai mergulhar e 7 vezes vai ficar pronto. Não, mergulha 7. Nas 6 vezes que Naamã mergulhou, não viu nada. No 7º aconteceu um milagre. Então não importa o que Naamã tinha que fazer, e sim cumprir a ordem. Então agora linkando para o sábado, não importa. Deus poderia falar segunda-feira. Seria segunda-feira, não importa. Não importa o dia, importa a ordem de Deus. Não importa o que Deus estava mandando. Não importa como fazer, e sim como obedecer. Então, pra gente hoje aqui, nos nossos dias, não importa o que ou como nós temos que fazer, e sim quem mandou e por que fazer. Quem mandou foi Deus. E por quê? Porque ele quis, ponto final. Eu obedeço. Ele disse o que disse, né? Ele Acabou, disse. acabou. E aí, Luiz, o que você tem a dizer pra gente? Cara, eu gosto dessa linha de raciocínio, né? Porque às vezes a gente questiona demais o que Deus falou de menos. E isso é um problema na vida Nossa, religiosa. Isso é complicado, tá? É. E o jovem, eu vou dar uma de velho aqui. Ah, E o não. jovem, muitas vezes a gente E eu? substitui, né? A gente fala assim, eu substituo, a gente usa o eu acho ao invés do assim diz Eu o creio. Senhor. Nossa. Né? Bem Porque velho mesmo. o sábado é isso. Todo mundo já ouviu Parece alguém meu pai, falando... todo mundo já ouviu alguém falando assim, não, eu não vou dar o dízimo lá pro pastor da igreja roubar, não sei o quê. Eu vou pegar o dinheiro do dízimo e vou lá e vou ajudar uma instituição carente. Pô, Compro que cesta bacana. básica, né? Compro cesta básica. Pô, bacana. Cara, mas Deus não te pediu isso. Ele pediu o dízimo. Então, assim, a gente tem um problema que a gente quer colocar o que eu acho que é certo no que o Senhor já determinou. Então, como o pastor colocou aqui, não cabe a nossa interpretação, o nosso questionamento. Ele falou que é sábado, é o 7º dia, é o 7º dia. E se fosse o 5º dia, seria o 5º dia. Pronto, e acabou. Então, a gente precisa tirar o achismo da vida cristã e começar a ver o que a palavra de Deus pede para nós. E, cara, você pode rodear a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhuma explicação do que e por que o sábado. quê? Exatamente. É porque Deus mandou. Por que, sabe? Ah, porque ele descansou no 7º dia. Ele falou assim, eu vou descansar hoje. E pronto. Aqui- Deus precisava descansar? Não. Mas ele descansou. Pode falar, Maria. Aqui no finalzinho fala uma frase assim, ó. Atender exatamente ao que Deus diz é importante se quisermos colher os benefícios de estar em harmonia com Ele. Isso me lembrou de uma história, que o Luiz falou, me lembrou de uma história. Caim e Abel. Cara, Deus pediu uma coisa. Ele pediu... Ai, eu tô com medo de falar e tá errado. Ele pediu Pastor tá ali... aqui pra isso. Não, tá na Bíblia. Enfim, ele pediu os frutos, os plantios, algo do tipo, se eu não me engano. As primícias. né? As primícias, isso. As primícias como sacrifício. Como sacrifício não, é... Oferta. Isso aí, como oferta. E aí, um deu o que Deus pediu e o outro deu do seu melhor, da sua melhor
ovelha ali, do seu melhor animal, seu melhor carneiro, era do seu melhor. E na cabeça dele ia ser muito mais. Cara, Deus vai se agradar muito do que eu tô fazendo. Eu imagino que ele deve ter pensado assim. Porque às vezes a gente pensa assim, não foi o que Deus me pediu, mas é que Deus me pediu uma coisa tão pequena, eu posso dar mais, eu vou fazer mais. Eu vou dar uma coisa muito maior. Mas não foi o que Deus tinha pedido. E foi por isso que deu ruim. Porque não foi o que Deus tinha pedido. E foi simplesmente isso. Deus pediu uma coisa muito simples. E às vezes a gente acaba atropelando as coisas, né? Querendo estar à frente, saber mais, ser melhor. Ô, Riba, só pra fazer um link com a sua lição, que eu tenho TDAH, eu vou acabar esquecendo de comentar depois. E a nossa lição vai trabalhar sobre isso e vai falar pra gente também. E eu acho que o principal foco nosso, ou pra gente poder pensar aqui e refletir, talvez seja como nós queremos ajudar a Deus. Será que Deus precisa da nossa ajuda? Com certeza não. Não. E, cara, a gente sempre quer dar uma mãozinha pra Deus, né? Sim. Deus é melhor comigo. Sabe aquele? Eu posso fazer alguma coisa pra Deus. Cara, eu me lembro muito de uma oração que eu fiz uma vez, pedindo pra Deus uma chuteira. E eu especifiquei como eu queria a chuteira roxa, com símbolo da Nike. Ousadia. Ousadia tá aí. Não precisa Tá ser tudo da bem. Nike, só ter o símbolo tá bom. Do perigo, né? A chuteira do perigo. É do perigo. E a gente, às vezes, acaba fazendo as nossas coisas meio que limitando o trabalho de Deus, né? Olha, Senhor, eu preciso de uma chuteira, mas eu quero uma chuteira roxa com o símbolo da Nike, que seja... Entendeu? Tamanho. E a gente sempre quer dar... o tamanho não ia ter muito, porque aí não tem nem o que muito que fazer. Tem que ser do tamanho, né? Você inverte o papel, né? Me Você dá- começa a ser Deus de Deus, né? É. Falando como ele deve agir. E tá errado. Cara, eu me lembro muito de um dia na aula de teologia, o professor perguntou assim, se você fosse Deus, o que você faria de diferente? Meu Deus do céu, não pergunta isso não. Que... Estaria ninguém vivo, né, Lucas? Oxi. Oxi. A primeira coisa que eu fazia era tirar a corda vocal da maritaca, que cantava na janela do meu quarto cedo, cara. Nossa! E eu falei isso e ele falou assim, tá vendo? O nosso papel, nós achamos que nós somos sempre melhor do que Deus. Sim. Quando você faz uma pergunta dessa e você acha que pode melhorar alguma coisa que Deus mesmo criou, a gente se coloca no lugar de Deus, falando pra Deus assim, olha, você errou de ter colocado a corda vocal na maritaca. Caraca. E se hoje você perguntasse, ou fosse perguntado pra você, o que você faria de diferente da criação? Será que você tiraria o sábado do ponto da guarda? E a gente acaba questionando um pouco da criação de Deus e do poder que Deus tem. E a palavra de Deus, ela é tão eficaz hoje como era antigamente? Com certeza, cara. Com certeza. A palavra de Deus não muda. Tipo assim, o poder da palavra de Deus é tão grande que assim, a gente vê o relato da criação, você falou muito bem da criação, a gente vê que tudo foi feito através do quê? Da palavra. Você não vê um porém, você não vê uma ajuda, você não vê falar assim, então Deus criou os céus e a terra e veio um anjo e separou as estrelas. Não, foi a palavra de Deus que fez aquilo ali. Eu quero trazer uma linkagem para os nossos dias também, que é o seguinte, o tema da lição do poder da palavra, eu quero trazer para vocês que a palavra nossa também tem poder. Então, aquilo que a gente profere, aquilo que a gente fala, velho, tem impacto muito grande na nossa vida e principalmente na vida de quem está escutando, dependendo do que você fala. Deus, de fato, não precisa de ajuda. A palavra de Deus é poderosa. E esse é o problema. Quando a gente entende que a palavra de Deus é poderosa, a gente se pergunta, qual que é a palavra de Deus? É a Bíblia. E a gente acaba não dando valor para a palavra de Deus. Quantas vezes também nós já não oramos, né? Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida a gente já passou por isso. A gente orou para Deus e fez um plano B. Porque a gente não confiou em Deus, que Ele seria Deus para nos realizar os nossos pedidos e tudo mais. Sendo que a Bíblia fala, se a gente for fiel e justo, a gente pode pedir qualquer coisa. Peça tudo que você quiser, que eu estou pronto para